Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Chegamos mais uma vez num debate importantíssimo, que é o debate da LDO, do orçamento para 2026. Como foi falado aqui pelo relator, a LDO significa responsabilidade e, de fato, é uma grande responsabilidade a gente falar sobre o orçamento na nossa cidade. Não adianta nada a gente falar do combate à desigualdade sem fazer a disputa no orçamento, porque as políticas públicas elas se concretizam com o orçamento. Não há como fazer política pública e mudança e transformação na nossa cidade sem investir nela. Bom, mas a gente debate a LDO dentro de um contexto. E qual contexto é esse? É um contexto onde a gente tem um explosivo aumento das contas, das receitas da nossa cidade, sobretudo na arrecadação do ISS, que saltou de 11 bilhões de 2016 para 32 bilhões em 2024. Ano passado, nós ainda tivemos a venda da Sabesp, a privatização da Sabesp, que significou 2 bilhões de receitas para serem gastas no ano eleitoral. Ano passado, foram arrecadados mais de 17 bilhões de reais, sendo que na lei orçamentária anual estava previsto 111 bilhões de reais. E o que isso significa? Que tivemos 5 bilhões de reais que não foram discutidos aqui pela casa, que não foram discutidos pelos vereadores, vereador que não teve controle social. Chegou? Gente, uma salva de palmas ao Suplicy, que chegou aqui no nosso plenário, nosso eterno senador, vereador. Suplicy que sempre lutou contra as desigualdades sociais e é a nossa grande referência. E chegou aqui para um evento que a gente vai fazer logo mais, que eu convido os vereadores e vereadoras aqui dessa casa, com recomendações para um debate muito importante da chamada região da Cracolândia. E voltando aqui, queria continuar dizendo que a gente teve aí 5 bilhões de reais, né, como eu estava dialogando aqui com o vereador Isaac Félix, que não foram discutidos por essa casa, que não foram discutidos aqui pelos vereadores, que não houve controle social. E essa política de subestimação de receitas que vem acontecendo ao longo do tempo, chegou ao cúmulo da gente ter quase 124 bilhões em caixa e 12 bilhões que foram gastos fora do orçamento. É muita coisa. Por isso, gente, que esse orçamento que a gente debate é uma peça orçamentária que é um orçamento fake da prefeitura do Ricardo Nunes. Porque toda vez se subestima mais do que realmente, né, se subestima menos do que realmente entra, e aí os gastos... E aí, os bilhões de reais não passam por essa casa no controle social, vereadora. Então, é muito sério o que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o nosso prefeito, né, Ricardo Nunes, ele gastou muito nos contratos emergenciais. Contratos emergenciais que não tinham sequer, né, aí, a transparência. O Nunes caiu de 30 para 21 bilhões de reais... né, no caixa, no ano eleitoral, não cumpriu a meta fiscal da LDO no ano passado. Então, voltando aqui à fala do relator, se a LDO é responsabilidade, ela precisa ser cumprida. E essa falta de planejamento e de participação acabou por a gente não ter, de fato, uma indicação para áreas sensíveis da nossa cidade, como, por exemplo, a área da assistência social, que só teve 2%, né, do nosso orçamento. E agora a gente tem uma previsão de 128 bilhões para o ano que vem, que a gente sabe que, de novo, vai ter subestimação de receitas, que, de novo, não vai ter controle social e que, provavelmente, a gente não vai ter aplicação desses recursos para fazer a verdadeira transformação social que a gente podia fazer na nossa cidade.
Por isso, meu voto será contrário e o da bancada do Partido dos Trabalhadores também será contrário à LDO. Mas isso não significa que a bancada do Partido dos Trabalhadores não trabalhou nesse debate orçamentário. Muito pelo contrário, nós mostramos emendas, conversamos com o relator, e aqui eu queria dizer que algumas emendas nossas foram acatadas pelo vereador relator Major Palumbo, agradecer, né, por esse gesto, né, do vereador, e eu queria falar sobre algumas delas. Por exemplo, uma emenda que foi acatada... Concluindo, vereador. Foi de 5% para assistência social. Isso significa que a gente garantirá na nossa cidade 5% do orçamento para assistência social, que é uma demanda histórica e que é necessário. A gente vive uma crise social, né, na nossa cidade, com aumento da população em situação de rua, com fechamento de equipamentos públicos. Nós esperamos que essa emenda não seja vetada pelo prefeito. É muito importante que a gente coloque aqui que essa emenda foi acatada e que a gente espera que não seja vetada pelo prefeito Ricardo Nunes. Nós tivemos uma emenda também sobre o monitoramento das obras da cidade de São Paulo, para elas entrarem no sistema gerencial que também foi criado pelo governo federal de infraestrutura na nossa cidade, para a gente saber que obras estão sendo feitas, que obras precisam, né, de recursos para serem acabadas. É preciso que as obras acabem na nossa cidade. E isso já foi aprovado e não foi aplicado, né, na LDO, mas foi aceito agora pelo relator. Uma outra emenda que foi aceita pelo relator, que é importante de colocar aqui, é a emenda do reajuste do auxílio aluguel. Vereadora Luna, não dá, eu já estou encerrando. Não dá para a gente aceitar R$400 de auxílio aluguel na cidade de São Paulo. Isso não dá para pagar nada na nossa cidade. É preciso que a gente tenha o reajuste do auxílio aluguel anualmente, e isso já significaria um reajuste de R$800. Então essa foi acatada e eu espero que o prefeito não vete. E por último, nós tivemos uma emenda para assegurar moradia para os moradores do Jardim Pantanal, que estão sendo despejados pela prefeitura e pelo governo do Ricardo Nunes. E nós sabemos que tem jeito sim, que é a política do chave a chave, que é a política da compra assistida, assim como o governo federal, o governo Lula, fez na favela do Moinho. E aí, terminando então, o nosso voto é contrário à LDO.